Assim como no futebol americano, no flag football o relógio não corre direto do começo ao fim do jogo. Ele para em algumas situações. Vamos entender melhor isso? Fala, fofuras do flag, tudo tranquilo? Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Se não se inscreveu ainda, aproveita e clica aqui e inscreva-se e deixe seu like. É rapidinho, olha, ajuda muito a gente. Hoje nós vamos continuar falando sobre a regra 3, seção 2, tempo de jogo. Artigo 1, duração do jogo e intervalo. O tempo total de jogo será de 40 minutos, dividido em dois tempos de 20 minutos cada, com intervalo de 2 minutos entre os tempos. Para o beat flag, o tempo total de jogo será de 30 minutos, dividido em dois tempos de 15 minutos cada, tá? Artigo 2. Extensão de períodos. Um período será estendido até que uma descida tenha sido jogada sem falta em bola viva, sem ser contada descida, para a qual a penalidade seja aceita. Se faltas que se anulam ocorrem durante uma descida em que o tempo expira, a descida será repetida. Nenhum período terminará até que a bola esteja morta e a arbitragem declare o término do período. S14. S14 se refere ao sinal que a arbitragem tem que fazer no término do período. Você pode encontrar todos os sinais lá na parte de sinais oficiais de flag football, mais lá para o finalzinho do livro de regras. Agora, voltando para esse artigo, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que um período não pode acabar com uma falta em bola viva para a qual a penalidade tenha sido aceita. Lembra de quando a gente falou lá da diferença entre falta e penalidade? E por que o período não pode acabar dessa forma? Imagina que uma equipe tá ganhando por uma diferença pequena no placar e a equipe que tá perdendo tá muito perto de pontuar para virar o jogo, mas faltam apenas alguns segundos no relógio, de modo que essa será teoricamente a última jogada da partida. Se o jogo pudesse acabar mesmo que acontecesse uma falta em bola viva nessa última jogada, a defesa da equipe que está ganhando poderia simplesmente cometer uma falta por contato legal ou interferência de passe, por exemplo, e garantir a vitória. Mas isso seria completamente injusto. Por isso, caso aconteça uma situação como essa, a arbitragem vai anunciar a falta, vai aplicar a penalidade e o período de jogo será estendido a mais uma jogada. Artigo 3. Dispositivos de cronometragem. O relógio de jogo e o relógio de 25 segundos devem ser mantidos por um cronômetro operado pela arbitragem ou por um relógio visível operado por um assistente sob a supervisão da arbitragem. Só para esclarecer aqui, o relógio de jogo é o relógio que conta os 20 minutos do primeiro tempo e os 20 minutos do segundo tempo. E o relógio de 25 segundos é o relógio que conta os 25 segundos que o ataque tem para colocar a bola em jogo através de um snap após a arbitragem declarar a bola pronta para jogo. Artigo 4. Quando o relógio começa? Quando o relógio de jogo for parado por regra, ele deverá ser iniciado no próximo snap legal da bola. Exceção: o relógio de jogo começará ao estarem prontos para jogo apenas quando tiver sido parado a critério da arbitragem ou quando uma equipe cometeu uma falta para economizar tempo. Na DA 324, de 1 a 4, tem exemplos de situações de quando o relógio volta a rodar. Artigo 5. Quando o relógio para. O relógio de jogo deve ser parado quando cada período terminar, por um pedido de tempo de equipe, por um pedido de tempo por lesão ou a critério da arbitragem. Nos últimos 2 minutos de cada tempo, o relógio deve parar. 1. Para conceder uma primeira descida, também após uma troca de posse de time. 2. Para completar uma penalidade. 3. Quando a bola ou corredor sai de campo. 4. Quando um passe ou fumble para frente ou para trás atinge o solo. 5. Quando um atleta da mesma equipe daquele que cometeu um fumble toca a bola. 6. Quando uma pontuação é feita e durante e após a conversão seguinte. 7. Quando um pedido de tempo é concedido. O relógio de jogo não deve funcionar durante uma extensão de período ou prorrogação. Já lá no caso do beat flag, o relógio vai parar nessas situações específicas apenas quando faltar 1 minuto para o fim do período, ao invés de 2. Artigo 6. Relógio corrido. Se a diferença de pontuação for de 30 pontos ou mais na notificação da arbitragem, o relógio não parará para situações que normalmente pararia nos últimos 2 minutos. A arbitragem informará ambas as equipes na notificação de arbitragem que o relógio não será mais parado, ou seja, relógio corrido pelo resto do tempo. Após a notificação da arbitragem, o status estabelecido do relógio, tempo padrão ou relógio corrido, não mudará, mesmo se essa diferença de pontuação ficar abaixo de 30 ou atingir 30 ou mais pontos. A DA 326
1 e 2 têm exemplos de situações de relógio corrido. O mais importante aqui nessa regra de relógio corrido é que isso vai ser definido no momento da notificação de arbitragem, que é o aviso de 2 minutos finais. Se uma equipe estiver com 30 ou mais pontos de vantagem no placar em relação a outra equipe no momento dessa notificação, aí esquece todas aquelas situações onde o relógio pararia nos 2 minutos finais. O relógio vai continuar correndo até os 2 minutos acabarem. E mesmo que a equipe que está perdendo diminua essa diferença no placar, o relógio vai continuar com status de relógio corrido até o final deste período. Na parte de mudanças nacionais, lá no comecinho do livro, tem algumas alterações que podem ser feitas em relação a essas regras que a gente viu nesse vídeo. Muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.